Boa noite, boa noite. Obrigado por terem vindo. A gente vou fazer uma fala rapidinha, assim, só de apresentação do contexto. Eu sou o Renan, Kaká, tá legal aqui do lado. Nós somos o Perfil de Iguana, também Petengo, que está atrás das câmeras, e a Tati, que estão assumindo a nossa produção, tanto das conversas quanto do fomento como um todo. E, bom, a gente está nesses finalmente, não só do fomento, mas também nos finalmente desse ciclo de conversas, que tem o mesmo título do nosso projeto, que chama Sem Conteúdo de Dança, fomento, que tem a ver com o fato de que a gente, em 2020, pegou um projeto de PROAC, de 2019 para 2020, para executar no ano de 2020. Foi um projeto que passou pela pandemia, a gente teve que readaptar todo o projeto e virou um resultado com 4 vídeos. E quando a gente entregou os vídeos para a prestação de contas, uma técnica do PROAC escreveu um e-mail para a gente falando que não via conteúdo de dança naqueles vídeos e, portanto, colocou ali um problema para a gente, falando, olha, já que não há dança, eu não posso aprovar esse resultado que vocês entregaram. E foi uma longa história, as pessoas mais próximas já conhecem, que a gente tentou fazer isso virar um argumento em termos artísticos, em termos de classe, falando, gente, não, passamos por uma certa história da dança que permite que a gente faça isso que estamos fazendo, esse argumento não deu certo, e aí a gente teve que entrar via jurídica com a cooperativa de teatro, que representava e representa a gente, e foi só aí que a gente conseguiu passar por esse processo todo e receber, depois de mais de um ano, nossa última parcela, e enfim, de fato, se pagar. Isso passou, mas a gente ficou com isso em nós. Enfim, a gente fala muito sobre isso, acho que a nossa produção se transformou muito por conta desse evento, transformações positivas e negativas, e por conta disso a gente está fazendo esse ciclo de conversas com pessoas da dança, artistas, professoras, pesquisadoras, uma galera de contextos muito diferentes, para falar sobre essa questão de forma e conteúdo. E hoje temos o Felipe Ribeiro aqui conosco, veio diretamente do Rio de Janeiro. Muito feliz, antes de tudo, que você esteja aqui conosco. A chance boa da gente conversar fora das padarias. E, como eu já falei para o Fê, a gente não está fazendo uma apresentação super formal, de ler currículo. Como a gente está nesse clima mais conversa, a ideia é mesmo de passar a palavra e aí você vê o que você quer fazer com esse tempo que nós temos e todo mundo junto. Tá? Não, obrigado, Fê. Imagina, eu que agradeço. O prazer é todo meu, assim, boa noite a todo mundo, né? Assim, é um prazer estar aqui, assim, ter tido esse convite, né, de vocês, da PEN, para vir conversar um pouco, assim, e acho que é um convite que eu fico feliz, até escrevi isso para a TT, né? Assim, que eu fico contente com o convite, porque ele já fala de uma necessidade de produzir afirmação a uma situação traumática, né? Porque é claro que essa situação produz uma surpresa, e uma surpresa que se volta para o artista como um trauma, de repente você ter que supor a expectativa do outro e ter que responder essa expectativa, né? E aí, diante do trauma, eu acho que é muito importante a gente construir nossas afirmações, né? E eu vejo que esse espaço, né, nomeado como um espaço sem conteúdo de dança, é um lugar de afirmar a produção de dentro de algo que a princípio poderia nos parar, né? Nos fazer nos frear mesmo, né? O criativo, assim. E acho que além de tudo, né, essa ideia de uma conversa é importante porque me parece que quando situações dessa ordem acontecem, por mais que elas tenham um CNPJ, um CPF a ser responsabilizado, na verdade é o campo da dança que né? Tipo, não é uma pessoa, não é um artista, né? Mas o que é que se faz quando isso acontece, né? Tipo, a pergunta que se torna, eu acho, é o que é que vira dança depois desse feito, né? E essa é uma pergunta que não cabe só a PERF da Iguana ter que lidar com ela, mas todo mundo que tem que lidar com os instrumentos de subvenção ao que a gente faz, porque a gente depende deles e é importante que a gente dependa deles, né? É importante que
que esses fomentos existam, né? Tipo, que a gente participe deles. Então, eu acho que o convite para a conversa é um convite para dizer, dança, vamos nos entender como comunidade e entender como é que a gente dialoga junto sobre isso e a gente endereça junto essa questão, né? Acho que isso é uma iniciativa que eu acho muito, muito importante, né? Assim, politicamente necessária. E acho que eu fico falando isso porque quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando, bom, por que caminhos que eu vou, né? Eu acho que tem uma questão que me interessa, especialmente essa questão sem conteúdo de dança, que é a força da palavra no campo da dança, né? Que historicamente, né, tipo, e proporcionalmente historicamente, a palavra parece que foi muito alijada do que a gente entendia como movimento, né? E é mais recente dentro dessa longa história do que a gente entende como história da dança que a palavra ganha força. E eu me vejo como um intruso na dança, né? Tipo, um intruso que já é intruso na dança há muitos anos agora, mas que gosta de ser um intruso, gosta dessa condição meio estrangeira ali, né? Assim, mas vejo que eu entrei na dança por conta dessa força da palavra, né? Por conta de uma certa sedução pelo que a dança era capaz de evocar quando ela falava, né? Tipo, o que a dança faz, transforma, faz da palavra quando ela necessita da palavra, quando o corpo necessita dessa palavra. E aí, essa semana eu li uma citação que eu falei, eu acho que combinada com uma outra é uma boa forma de começar, assim, porque por algum motivo eu li uma citação do Roland Barthes em que ele diz a linguagem é assertiva, eu não. E é absurdo a gente tentar ameaçar essa assertividade colocando pequenas frases incertas na linguagem, como se a linguagem fosse capaz de fazer a linguagem tremer. E assim, é uma citação que falei mais ou menos como eu lembro, mas algumas palavras eu acho que são super importantes, que é essa ideia de assertividade, que a linguagem é assertiva, eu não, né? E uma ideia de tremer, que para mim tem sido muito importante para pensar as relações de corpo, de dança e do que você faz quando você não sabe o que fazer, né? Tipo, tremer tem aí acho que é um verbo super interessante, assim. E aí eu ouvi isso e falei, cara, tá ali o Barthes dizendo que a linguagem é assertiva, caraca. E aí eu lembrei de eu falei caraca porque eu lembrei de uma outra citação que eu uso muito, porque eu adoro, que é uma citação da Sibeli Kremer, que é a Erika Fichter-List, que é uma teórica de performance alemã. Ela cita nas Estéticas do Performativo, em que a Sibeli Kremer diz... ela vai falar sobre os conceitos. Eu vou pegar, porque essa aqui eu não lembro tão bem, tem umas palavras que são incríveis. Eu deixei aqui. Ela diz o seguinte: todos os conceitos definidos estão predispostos e expostos à indeterminação, à imponderabilidade e à ambiguidade associada à vida real. E eu adoro essa citação da Sibeli Kremer, porque a gente é tão apegado aos conceitos, né? Como se eles fossem coisas fixas, como se eles fossem ideias autocontidas, né? E o que ela libera a gente, né? Tipo, e coloca uma motivação no nosso fazer artístico, ela diz, cara, os conceitos, eles estão ali para serem definidos, e no momento que eles são definidos, e quanto mais a gente quer defini-los, mais eles se tornam imponderáveis, né? Mais eles produzem a sua intangibilidade, né? E eu fico pensando que tem
essas duas citações, né, uma que fala que a linguagem é tão assertiva e outra que diz que quanto mais assertiva é a linguagem, mais imponderável ela fica, né, tipo, eu acho que elas parece contraditório no primeiro momento, mas no fim das contas não é nada contraditório, ela é uma continuidade, né? É aquela ideia de que se eu vou realmente levar a sério um conceito, um nome, uma definição, esse nome, esse conceito, essa definição está fadado a se tornar imponderável. E o que acontece quando a gente leva a sério, de forma assertiva, a palavra dança? Quando a gente leva tão a sério a investigação do que é dança, que ela se torna imponderável, indeterminado, intangível. Ela escapa aos próprios contornos que a gente esperava. E aí, não é essa a função do artista? Não é a função do artista justamente trabalhar constantemente essa assertividade e essa imponderabilidade? A nossa função como artistas da dança nunca foi dar o contorno da dança. A gente nunca teve esse compromisso. Nosso compromisso com a dança é muito mais rigoroso do que o compromisso de dar um contorno. O nosso compromisso com a dança é o compromisso de estar questionando a dança de forma a que a dança dance, que a dança continue existindo como dança. Porque se a nossa função for dar contorno para o que é dança, a gente justamente se aprisiona, e a gente aprisiona a dança. Tipo, a nossa função é estar sempre levando a dança ao limiar de si, porque é isso que faz a dança se produzir como tal. Porque é isso que faz os conceitos se produzirem como tal. Mesmo que sob o risco do estranhamento e do não reconhecimento. Não é à toa que existem palavras que a gente, às vezes, não consegue mais usar, porque elas foram tão definidas que elas perderam sentido. E elas vão retomar esse sentido tempos depois de serem recuperadas. Então, acho que tem no trabalho de levar a dança a sério, de manter a dança viva, o risco de não reconhecimento de dança. E a dança só pode existir se ela existir sob o risco de não reconhecimento de si. Senão a gente não tem dança. Senão a dança vira outra coisa. Senão a dança se encerra num conceito. E aí a dança para de trazer para a palavra o que é mais importante para a palavra, que é o quê? A sua vivência, a sua indeterminação quando elaborada sob o risco do real. E eu acho que é por isso que eu me interesso tanto pela palavra na dança, e por isso que eu me interesso tanto pela palavra falada. Eu lembro que um dos primeiros livros do Paul Preciado, quando ele está tentando pensar a humanidade fora de uma matriz biológica, anatômica, fixa, binária, o Paul fala, bom, mas e aí? E se a gente pensar a humanidade sem homem e mulher, sem distinção de gênero, sem uma organização que esteja presa a uma relação anatômica fixa e a uma ideia funcional de preservação de vida. E se a gente pensar que a humanidade ela se constitui como vida pela capacidade de produção vital, e não de reprodução da espécie, mas de produção intensiva do que é vida. Como é que a gente dissociaria os humanos do reino animal, dentro do reino animal? O que seria essa singularidade? E aí o Paul, pelo menos circunstancialmente, vai dizer, somos animais falantes. Então vai pensar aí a força da fala como uma certa garantia de humanidade. Claro que
os cientistas, né, do Zoo, né, tipo, vão hoje em dia reconstituir toda uma outra coisa e pensar várias outras linguagens, várias outras capacidades de comunicação, né, tipo, que o Poe não estava pensando ali naquele, né, num dos primeiros livros que ele escreve. Mas eu gosto de independente de pensar essa dissociação, né, do que é humano, do que não é humano, mas pensar essa humanidade tão ligada a um processo de fala. E gosto por conta do que é que isso faz com as palavras, né? Tipo, porque quando o Poe pensa a capacidade de falar, ele não está pensando na capacidade de escrever, ele não está pensando na capacidade de produção de sentido. Ele está pensando numa capacidade de emitir uma palavra que tem que por ser fala, é necessariamente escorporada. E ao ser escorporada, ela necessariamente estava incorporada em nós, na situação, no momento. Quer dizer, tem ali uma relação com a palavra que é uma relação performativa, né? De que as palavras sempre são aquilo que a gente já entende sobre elas, adicionado a quem fala e como a situação faz a gente reler o que essa palavra diz, né? E por isso que está tudo vivo, por isso que os conceitos estão sempre abertos à imponderabilidade da vida real, porque é o contexto, quem fala, quem ouve, né, que vai ser capaz de significar as palavras como tal. E eu acho que a dança tem um papel muito importante nisso, né? Porque a dança está constantemente lidando com a excorporação das palavras, né? Porque ela está constantemente dizendo a palavra importa no que ela produz de movimento e de gesto. Ela importa no que ela constrói de reverberação e retorno para quem fala, né? Tipo, as palavras elas existem para colocar pergunta no mundo, né? Elas existem para construir a minha postura diante do que eu disse, ou diante do que eu ouço que eu disse, ou diante do que o outro disse, né? Quer dizer, isso não é exclusivo da dança, mas quando a palavra chega na dança, a dança revela, né? Tipo, e destaca essa força das palavras. E talvez por isso eu tenha me apaixonado tanto pela dança e por essa dança que faz uso da palavra, né? Uma dança que vocês fazem muito, né, no PEFDA, com o uso da palavra. E aí, não sei, fiquei pensando nisso e pensei em falar um pouco de uns trabalhos que eu fiz, acho que era um pouco a ideia essa, né, assim, isso eu estou errado, só tá maluco. Tá. Porque a minha formação, ela vem das artes visuais e do cinema, né, tipo, eu fui entrando na dança meio que por um acaso, assim, um acaso consistente, né? Um acaso que retorna e que se mantém. E em 2009 eu trabalhava com cinema ainda e eu trabalhava com cinema documentário, então assim, eu estava muito versado em abrir a escuta para o discurso do outro, pensar como é que eu chegava no outro, né? Formas de se relacionar e de ouvir e tudo mais, e de fazer sentido pela fala do outro. E eu tinha me dado conta de que eu estava muito silencioso, de que isso me construiu um conforto né, de silêncio do meu discurso, porque eu sempre falava pelo outro, né? Eu sempre construí o meu discurso pela voz do outro. E é fácil você construir um lugar seguro para si quando você fala pelo outro, né? Falei, acho que eu preciso me colocar e eu preciso escrever uma ficção. Eu que sempre trabalhava com documentário, queria fazer uma ficção. E eu entendi que eu não me interessava tanto pelos modos de produção da ficção no cinema, porque demorava muito tempo, porque até você conseguir produzir um filme, você já não quer mais falar sobre isso, né? Do tipo... Eu falei, eu acho que ir para o palco constrói uma outra coisa.
E aí eu convidei a Silvia Prado, do Teatro Oficina, e o Samuel de Assis, que na época era do Teatro Oficina também, na época que eu estava mais próximo do Teatro Oficina. Falei com eles, olha, eu estou com um projeto que eu não sei muito bem o que é, mas se chama Trans TV, e eu acho que o tipo de energia de cena que vocês trazem faz parte desse projeto, não sei ainda porquê, mas acho que é isso. E louco pergunta, louco responde, eles aceitaram também e fizemos o trabalho. E quando eu comecei a produzir o trabalho, a escrever o texto, eu vi que o texto tinha um caráter literário muito forte. Falei, cara, esse texto não constrói embocadura. Não dá para... Nem a Silvia e o Samuel, não dá para eles falarem esse texto assim. E quer saber? Talvez seja muito bom para eles terem um texto que não dá para falar. E aí isso se transformou num conceito para a peça. O nome da peça era Trans TV. A gente fez ela toda no Rio. A peça chamava Trans TV e a motivação, o dispositivo de criação que gerou a peça tinha lá seu problema, o seu assunto, mas a motivação que gerou a peça era uma motivação de incongruência. Assim, se esse texto é um texto teatral que não cabe no teatro, então o que acontece se tudo que eu fizer agora não couber no teatro? Então eu fiz um cenário que era uma escultura. E era uma escultura que a gente assim, virou piada. Eu fiz lá no Sérgio Porto, no Rio, não sei se quem aqui conhece o Rio, o Sérgio Porto. É um teatro experimental que tem ali no Maitá. E virou uma piada depois porque o cenário pesava quase 1 tonelada. Porque eram umas chapas de ferro, porque eu quis fazer o cenário todo no chão. E aí eu adoro material de construção, né? Assim, uma matéria que me interessa muito. Eu comprei umas chapas de ferro, essas chapas de ferro que a prefeitura coloca, isso, quando abre asfalto. Eu comprei umas chapas de ferro, dessas um pouco mais finas, eu queria comprar grossa, mas eu entendi que a gente não tinha o que fazer com aquilo. Mas depois de muito tempo procurando cenário em ferro velho, papel forrojo, pro bol prensa, que é um lugares mais incríveis assim, que eles têm. É o lugar onde eles pegam ferro e amassam ferro naquelas prensas. Então, assim, eu ficava lá, ficava maravilhado com aquela coisa assim. E se a peça fosse aqui? Impossível, né? Tipo, mas aí eu comprei essas chapas, e eram chapas que eram duplas, assim, tipo, elas eram pintadas com tinta automotiva. E a gente, conforme a peça ia rolando, a gente ia abrindo as chapas e o palco ia mudando de cor, ia fazendo outras coisas. Tinha uma tela para videomapping que era uma dobradura neoconcreto, assim, e a chapa era super em cima do neoconcretismo também, tinha uma coisa bem Amilcar, assim, não tinha os corte e dobra, mas tinham as chapas cortadas e as viradas, assim. Então, eu falei, pronto, a gente tem uma tela que não serve como tela porque ela está toda dobrada. Um cenário que é todo de ferro que não serve como cenário porque não dá nem para viajar. A gente teve, na época, estava abrindo aqui o Teatro da Cultura, da Livraria Cultura, convidaram a gente falou, cara, a gente não tem como levar isso para lá, tipo assim, era impossível. Então a gente foi fazendo isso, assim, um texto que não dá para ser dito, com um cenário que não dá para ser cenário, com uma tela que não dá para projetar. E com todos esses nãos a gente ia construindo as nossas fugas. Eu lembro que a Silvia, por exemplo, eu nunca esqueci isso, assim, ela tinha o roteiro dela, o texto dela, era todo desenhado e pintado para ela, entendendo como é que ela ia fazer a embocadura de cada coisa. Então ela disse, cara, não dá para falar isso aqui, né? Assim, a gente teve que realmente trabalhar um discurso indireto livre. Assim. Eu entendi que era isso, que tinha ali um dispositivo em que a impossibilidade de falar mudou completamente a cena, mudou completamente o corpo, como o corpo era capaz de se mover pelo espaço. Aí logo depois dessa peça, e por conta dessa peça, inclusive eu conheci a Denise Stutz, né, que talvez muitos de vocês aqui conheçam, que
realmente, como a Denise escreveu uma coisa que é super bonita, que a gente começou a trocar, ela falou, a gente dá muito esbarrão na vida, mas eu sinto que dessa vez temos um encontro. E é uma frase assim que eu nunca esqueci, porque era muito isso. Eu olhava para mim e dizia, caramba, essa pessoa faz isso aqui que me interessa tanto, assim, porque não sei se todo mundo aqui já viu a Denise em cena, mas não. A Denise, quando eu dizia isso para ela, eu dizia, você se move porque você fala, né? Tipo, tem uma relação, uma conexão mesmo entre o gesto, né, entre o ato de fala e o se mover, que assim que é muito especial, porque ele não sublinha, ele está o tempo inteiro se relacionando com o que ela está dizendo. E aí a gente entendeu que a gente ia fazer uma palestra performance juntos, a gente ganhou o Rumos Itaú, e eu, por conta desse texto do Trans TV, fiquei entendendo que esse discurso indireto livre produzia uma escrita ensaística e que eu tinha isso, então, que era trazer uma escrita ensaística para o palco. E aí a gente resolveu fazer essa peça juntos, em que ela dizia, eu quero falar muito pouco, eu não quero falar mais nada, todo o meu trabalho é falando, eu não quero falar nada. Eu dizia, vamos tentar. Tipo. E finalmente a gente, como a gente estava se conhecendo, essa peça, e eu vinha do cinema, da imagem, a gente fez uma peça em que era uma troca de cartas nossa. Começou por uma troca de e-mails, que a gente tinha algumas trocas, em que eu conversava sobre a imagem, ela conversava sobre o movimento, e a gente ia, através disso, entendendo como é que as coisas iam se costurando. E aí a gente foi pegando essas cartas, entendendo que havia espaços entre as cartas que abriam possibilidades de movimento e de imagem. E a gente foi construindo a peça nisso, assim, entre os interditos, os ditos e o que isso abre de espaço para imagem e movimento. E aí fizemos o Justa Imagem. O Justa Imagem acabou... Você chegou a ver o Justa Imagem? Não, você também não. Você viu? Tá. A gente fez muito aqui em São Paulo na época, porque a gente tinha ganho Rumos, e aí a gente fez o SESI da Avenida Paulista, fez um SESC, fizemos a Bienal de Santos na época, né, de dança. A gente passou, sei lá, 3 anos fazendo essa peça. E eu falei isso, porque eu ia falar alguma coisa da... Tá. E aí a gente entendeu essa questão da palestra performance. E quando a gente ia fazer a peça, assim, várias vezes aconteceu de as pessoas saírem muito emocionadas, porque, de fato, você assistir um trabalho de 2 pessoas que se encontram e estão completamente apaixonadas uma pela outra, né? Assim, tipo, pelo trabalho uma da outra, pela forma de estar no mundo uma da outra, tipo, é claro que isso te cativa afetivamente, né? Então, essas pessoas saíram, às vezes, muito emocionadas do trabalho. E diziam pra gente assim, nossa, é tão bonito, né? Só não tem dança. E a gente olhava pra aquilo e falava assim, né? Tipo, o que será que elas estão chamando de dança, né? Porque, assim, a Denise é uma das fundadoras do Grupo Corpo, né? Tipo, tem, assim, um dos meus trabalhos com a Denise, inclusive, era de tentar despir o corpo dela do balé que estava dentro dela, né? Porque imagina, a pessoa, né, tipo, se forma no balé, né, tipo, faz balé desde os 7 anos, aos 16 cria o Grupo Corpo. Então, assim, a dança moderna e o balé estavam ali, assim, tipo, a Denise de uma precisão no movimento, né, que é incrível, né? E ela dizia, eu não aguento essa precisão, tipo assim, eu quero poder ter outra coisa, eu estou trabalhando contigo que não vem da dança justamente por isso, porque eu quero o impreciso, né? Tipo, e aí, então, assim, tinha todo um trabalho de desconstruir isso, um trabalho que, dentro, sei lá, de um escopo de conseguir chegar a uma total desconstrução, nunca acontecia, então, né, tipo, pra gente tinha sempre dança em excesso na coisa, né? Tipo, as pessoas diziam, é tão lindo, mas falta dança. E aí, eu acho que é interessante porque essa falta de dança
por sorte, vindo quando as pessoas estavam emocionadas, né, tipo, criou um vácuo para mim. Falei, tem alguma coisa para pensar aqui. E essa alguma coisa para pensar eu preciso trazer a comunidade da dança para perto. Eu preciso trazer quem está fazendo pouca dança, né, dança sem conteúdo de dança, para se juntar e a gente entender o que é isso. E talvez a melhor forma de fazer isso é estudar isso ainda mais fundo. E se a gente está num lugar que estão dizendo que não tem dança suficiente, é porque talvez o lugar onde esse tipo de trabalho possa acontecer sem criar dívida, né, tipo, sem ficar produzindo falta, precisa ainda ser instaurado. E aí foi quando eu pensei o Festival Atos de Fala, né, que é um festival estritamente devotado às palestras performances, né, e aí com uma outra parceira, né, muito querida, que a gente faz esse trabalho há muitos anos juntos, que é a Cristina Becker, né, a gente se juntou por conta do festival e na época existia o E-Futuro e a gente começou fazendo o festival ligado ao E-Futuro para isso, para pensar justamente que espaço é esse que está tão no limiar da dança, né? Tipo, que coloca tanto a dança na beira de si, né? Tipo, que faz com que as pessoas reconheçam nela uma falta, né? Tipo, e não reconheçam não reconheçam nela uma proposição, mas uma falta, né? Não reconheçam o que a dança se torna quando chega até aqui, né? Tipo, mas reconhece nela uma falta, como se não houvesse dança o suficiente. Algo que, sei lá, a Teresa Rocha, por exemplo, vai se perguntar, pode a dança abstrair a sua densidade, né? Tipo, então, assim, o que é isso nessa dança que, de repente, não tem densidade suficiente, né? Quer dizer, que não está no núcleo, né? Tipo, está nas bordas. Não é justamente trabalhar a coisa pela exceção, não é justamente expandir a coisa, né? Não é esse o papel daquilo que é sede, né? Daquilo que é exceção, daquilo que se faz como excesso, né? Tipo, não é justamente poder expandir, né? o campo. Então, o Atos de Fala surge nesse contexto. Assim. E isso é em 2011. E acho que de lá para cá, o termo palestra performance, que no início, assim, é tão interessante, eu estava revendo agora uns textos, quando a gente criou o Atos de Fala, o termo lecture performance existia em inglês, né, e a gente teve que fazer a tradução em português. E na época, eu tinha tanto medo de usar a palavra performance, por conta do campo da dança, né, porque existia ali uma certa estranheza com a palavra e algumas vezes uma fala um pouco ressentida no sentido de que, assim, tipo, de não estar fazendo jus ao campo da dança, né? De, assim, então agora o que é interessante é performance e a dança fica onde, né? Tipo, criou-se ali durante uns anos uma rixa que eu acho que tem um lado saudável dela, porque, né? Tipo, porque, de novo, a gente pensando o limite dos conceitos, né? Assim, mas eu sei que eu falei, se eu colocar o nome de palestra performance, talvez a dança não chegue junto. Então eu coloquei o nome de palestra e intervenção. Só 4 edições depois que eu afirmei o termo palestra performance, né? Porque aí eu entendi que, assim, não, tá colocado, tem, né? Tipo, o festival já construiu também a sua ressonância no campo, as pessoas já sabem que, assim, que é um festival que está aqui para somar, né? Tipo, ele não está... até porque a gente já entendia, né, no contexto carioca, né, tipo assim, que a gente já tinha um festival de dança que era muito bem consolidado, né, e que a gente queria mais que continuasse consolidado, que é o Panorama, né? Então a gente diz que bom que já existe um festival da enormidade do Panorama, né? Porque o Atos de Fala não precisa cumprir esse papel, né? Tipo assim, porque já tem um festival que faz isso muito bem há muitos anos. Então a gente pode trabalhar de uma outra forma, né? Trabalhar num escopo bem menor, com peças às vezes comissionadas, com peças internacionais pontuais, né?
E aí foi isso, a gente criou esse festival, que agora esse ano, tudo dando certo, chega na sua 8ª edição, porque o festival não acontece anualmente, né? Ele acontece com uma certa interseção, assim, uma certa intermitência. Mas para abrir esse espaço, porque se a gente não abrisse esse espaço, talvez a gente engolisse uma dívida que não era nossa, né? Porque para a gente aquele trabalho excedia na dança, ele não faltava a dança, né? E aí logo depois desse trabalho do Justa Uma Imagem, a gente fez o que se tornou a trilogia da imagem, né? Que aí a gente entendeu que era uma trilogia, que eram sempre trabalhos que partiam de uma relação de texto, imagem e corpo, né? E dessa relação ensaística do texto e de como o corpo respondia a esse ensaio e propunha diferenças para esse ensaio, né? Essa escrita ensaística, que foi o Eu Branco, que porque o Trans-TV era Trans-TV, era em cima da ideia de televisão. O Justa Uma Imagem vinha de uma fala do Godard, né? Não uma imagem justa, mas justa uma imagem. E aí tinha um documentário do Jean Rouch, chamado Eu, um Negro, que era um documentário, né, das incursões do Jean Rouch na Argélia, principalmente com 3 pessoas que ele trabalhou muitos anos, 3 algerianos que ele trabalhou muitos anos. E eu tinha ido para Uganda fazer um filme, fazer a pesquisa para um filme em 2008, que era um filme, a princípio, sobre um diretor de teatro, que tinha um trabalho que na década de 60 foi muito revolucionário e colocou uma resistência grande à ditadura do Idi Amin Dada. Mas que quando a gente chegou lá, ele, anos depois, sei lá, 30, 40 anos depois, ele tinha se tornado diretor de um coral de igreja evangélica. E aí, assim, a gente entendeu que a gente perdeu o personagem, porque a gente ainda falou, vai que é interessante construir esse problema, vai que é interessante falar sobre essa... Mas lá pra gente falou assim, não, a gente está dando soco em ponta de... Né, murro em ponta de faca, assim, daqui não sai mais nada. E ele era um príncipe Baganda, né, que era de uma dinastia dos Mugamba, que é a principal etnia de Uganda, que dá nome, né, ao país. Eu falei, bom, não tem mais nada para fazer com esse cara, estou ainda morando na casa dele 1 mês. Nossa, você foi morar na casa dele? Não, pois é. Que pesadelo. Bem-vindo ao documentário Verdade. Não, porque, gente, na época era telefone, a gente ligava, entendeu, para Uganda, imagina o preço, sabe, assim, era tudo uma... E aí que eu falei, bom, eu vou começar a seguir os empregados da casa dele, porque para mim são pessoas muito mais interessantes e tudo mais, e aí a gente começou a fazer, começou a criar uns jogos pela cidade, para poder circular pela cidade. Só que Kampala, que é a capital de Uganda, não tem nenhum apelo turístico, né? As pessoas brancas que estão em Kampala são, em geral, missionárias. Eu, claramente, não era um missionário. Então, o que acontecia? As pessoas me vinham andando na rua e falavam, ele está perdido. E elas vinham me ajudar. Então, assim, eu estava constantemente sendo reorganizado para uma outra área da cidade, porque para eu estar ali eu só podia estar perdido. E aí eu fiquei lembrando muito de um texto do Frantz Fanon, né, da experiência de vida do negro, em que ele diz que ele não consegue passar, que a relação dele na França é que ele não conseguia passar incólume, né, que diferente dos judeus, como é que a gente está? Não, tá tranquilo, não, tá. Que diferente dos judeus, né, que era uma minoria na França, mas que podiam passar incólume, ele como negro não podia, porque as pessoas estavam o tempo inteiro reconhecendo ele, né, porque a pele chegava antes, e reconheciam ele com medo. E eu dizia, cara, é muito louco, porque dessa condição de branco, eu não causo medo, eu causo vontade de ser, né, de me ajudarem, né? Então, assim, estão o tempo inteiro reorganizando aí a minha coreografia na cidade, pela minha pele, mas por uma coisa tipo assim, você só pode estar errado, eu vou te ajudar, né? E aí, assim, eu quis falar sobre essa condição de privilégio, né? Do tipo de estar num lugar em que você é percebido como estrangeiro, mas sempre
o fato de você ser estrangeiro te coloca sempre pronto para ser ajudado, né? O que é uma condição que difere muito quando a gente pensa racialmente as diferenças. E aí eu fiz essa peça chamada Eu, um Branco, que era eu e a Isabel Zoá. Sabe quem é a Isabel Zoá? Não? A Isabel agora ela fez muito filme do Marcelo Gomes. Ela é uma atriz portuguesa. Ah, sim. Sabe? Uma atriz incrível, incrível. E ela fazia faculdade na época no Rio. Ela fez o Amazônia, foi uma das últimas Fez. coisas que... Do Você viu Milloral. Amazônia, que foi no Sesc Vila Mariana? Era muito legal. Tinha a cena das bundas, que eles faziam uma... enfim, é uma trizona. Uma atrizona, pois é. E aí a gente... e a ideia era... Eu fiz um diário etnográfico dessa minha viagem, assim. Eu gravei esse diário, então tinha um áudio meu constante. E aí tinha as minhas movimentações, tinha várias imagens que iam passando, principalmente uma imagem, teve um dia que eu peguei uma Mutato, que é um motoboy, né, assim, e eu fui filmando num plano sequência, da casa onde eu estava até o centro da cidade e voltei, assim, então foram, sei lá, 25 minutos num plano sequência direto, porque eu disse assim, cara, o engarrafamento dessa cidade é tão absurdo que, assim, a sensação que eu tenho é que, passando por um engarrafamento e olhando com cuidado, você entende muitos do que está acontecendo na cidade, né? Porque, assim, sei lá, vai desde, por exemplo, uma parte do engarrafamento era porque na guerra civil que teve nos anos 90, tinha uns buracos na rua que nunca conseguiram tapar. Então, tipo, o que acontece é que os carros passam pela calçada nessa parte para continuar, porque a vida, né, tipo, a vida continua. Quer dizer, se você não consegue mudar estruturalmente uma coisa, você constrói suas táticas, né? Tipo, e então, o trânsito ali era um trânsito eminentemente tático. E aí eu falei, bom, eu vou filmando isso porque tem muita coisa que se coloca aqui e tudo mais. E aí, então, tinha essa imagem que passava, tinha imagens menores num televisor aqui de imagens de casa e tudo mais, e o nosso estar ali. E aí a Isabel é portuguesa, o pai é de Angola e a mãe de Cabo Verde. E ela, portanto, falava diferentes crioulos em casa, o crioulo angolano e o crioulo cabo-verdiano. E ela falava isso na infância, nunca mais falou. E aí, para a peça, a gente falou, Isabel, acho que você tem que falar. Já que eu tenho essa fala aqui, que está gravada, acho que a sua fala é em crioulo, porque é muito impressionante, né? Assim, para a gente que fala português, ouvir o crioulo, porque você entende e não entende, né? Do tipo, tem assim como se você estivesse o tempo inteiro quicando na língua, né? Assim. E aí, para a Isabel foi super bom, porque ela teve que retomar uma língua que ela tinha, né, que estava assim, meio adormecida, e ela ligava para o pai, né, tipo, para conversar com o pai no telefone, a língua, e o pai dizia, você só lembra do cabo-verdiano, você não lembra mais do angolano, não sei o quê, tipo, então tinha todo um clash ali de diferentes crioulos, assim, tudo. E estou falando isso porque aí tinha esse problema da linguagem e do corpo, porque eu era uma dublagem de mim mesmo, porque eu não abria a boca, né? Tipo, eu era sempre essa fala que está ali fantasmagórica, porque a minha ideia do trabalho era que, assim, eu ia desaparecendo nas coisas, né? Tipo, então, eu ia desaparecendo entre imagem e som. Então, tinha essa fala que era meio fantasmagórica, porque você me ouvia, mas não me via falar. E com essa imagem constante, eu ia meio que emergindo na imagem e tudo mais, e a minha corporeidade, do lado da corporeidade da Isabel, assim, tipo, realmente desapareceu, não tinha muito o que fazer, porque a Isabel é uma grande atriz. E aí pronto, e a Isabel ficava ali, né, tipo, a princípio de boca fechada, e quando ela abria a boca, tipo, você via a plateia assim. Porque assim, o que é isso que eu entendo e não entendo, né, tipo, o que está acontecendo aqui? E aí, dentro desses dispositivos, né, tipo, de imagens, tinha esse dispositivo da palavra, teve uma coisa de imagem que para mim foi super importante, eu estou falando isso porque eu vi o ensaio de vocês hoje e fiquei pensando nisso, que era o Eu, um Branco, foi uma peça que eu fiz em loop.
Então a peça ela acontecia 2 vezes seguidas. Chegava um momento em que porque eu entrava com uma caixinha de som, né? Eu colocava ali e apertava o play. E aí, quando a peça acabava, eu tirava a caixinha de som, saía, ia até o camarim, voltava com a caixinha de som, colocava ali de novo, dava o play, e a gente fazia a peça 2 vezes. A gente anunciava uma vez, mas fazia 2 vezes. Isso por quê? Porque a peça tinha 3 etapas, né? Assim, tinham 3 momentos principais, assim, bem divididos, sei lá. E quando a pessoa comprava o ingresso, a gente dava uma senha para a pessoa junto, para saber se a pessoa entrava às 7, 7h20 ou 7h40. Porque dependendo do horário que a pessoa entrava, ela assistiria, sei lá, trecho 1, 2 e 3, ou 2, 3 e 1, ou 3, 2, 1. E claro, se você quisesse ficar até o final, quem pegou o primeiro podia assistir 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Tipo, 2, 3, 1, 2, 3. Você podia ficar, não tinha... Mas tinha uma coisa que as pessoas podiam entrar e sair ao final de cada parte, assim. E foi uma sensação muito doida isso. Primeiro porque, por exemplo, tinha gente que entrava quando era o momento da Isabel falar. E aí, assim, a pessoa mal entrou e já vem essa fala que ela entende, não entende, não sabe o que é, o que está acontecendo, não tem nenhuma explicação, porque quem pegou da primeira parte entende minimamente um prólogo, né? Tipo, quem chegou na segunda pega o bonde andando, né? Tipo, então, assim, tem um pouco essa ideia de uma peça em loop, que dependendo do momento que você entrar, a sua experiência flui de formas totalmente diferentes, né? Assim. E aí foi isso, essa foi a trilogia da imagem. Essa foi a segunda. Essa foi a terceira, que a primeira foi Trans TV. A Trans TV foi a primeira. Foi a primeira, Entendi. Aí foi Justa Imagem e o Eu Branco. Então com a Denise foi só a do meio. Foram as duas, porque a Denise, ela não estava em cena no Eu Branco, mas ela estava dirigindo comigo. Ah, entendi. Entendi. Mas uma coisa do ato de fala que você falou, que eu fiquei curioso. Vocês nunca reivindicaram, então, o nome dança no festival? Não. Não, porque pra gente ele era... a gente, inclusive, fez questão de montar uma curadoria que trouxesse pessoas de diferentes lugares, né? Tipo, que justamente produzissem a relação com a palavra e com o corpo de diferentes inputs. Assim. Então, por exemplo, teve um ato de fala que a gente trouxe o Fausto Fawcett, né? Tipo, que é uma pessoa que trabalha com teatro, né? Tipo, que tem um texto que é produzido, né, para a vida. Você lê o texto, quase como se você tivesse que ler o texto em voz alta, né? Tipo, para poder lidar com a pontuação dele. Mas é alguém da literatura. Então, assim, a gente trouxe pessoas de diferentes estímulos. Assim, né? O Manuel Ricardo também era da literatura. A gente trouxe Marcelo, né, tipo, vindo da dança, Marcelo Evelyn. A gente trouxe a Denise. Tiveram alguns nomes internacionais. Do teatro a gente trouxe a Motos, né, com Middlesex, que depois veio para cá na MIT também. Então, assim, a gente trazia de diferentes lugares, de diferentes campos, né, porque para a gente o que interessava é como é que a palavra é ativada, muitas vezes pela sua materialidade. Né? Quer dizer, não só pelo que ela quer dizer, mas tem ali um deflagrador da materialidade dela que constrói um tipo de experimento. Mas é interessante isso que você fala, né? Que o pontapé para a criação do ato de fala vem de uma inquietação sobre um contexto de dança que ainda não existia para um certo tipo de dança que estava em dívida com a própria dança e que não está interessado, né? Tipo, em falar só da dança. Enfim, né? Você vai chamar gente de diversos lugares. É interessante pensar isso, assim, quando você fala, né? De olhar seriamente para a dança, né? No começo, que é mesmo chafurdar na dança e conversar com gente para além da dança, assim, né? Conversar com outras para pensar movimento, para pensar gesto,
Exato, porque a gente tem no discurso muito bem trabalhada a ideia de que assim, não estamos querendo lidar com a essência. Mas na hora de fazer, a gente cai na armadilha. Né? Então, na hora de fazer, não quero lidar com a essência, mas na hora de fazer, eu quero saber o que é dança. Né? Tipo assim, então, todo o âmbito performativo de que a dança é aquilo que a gente faz e nomeia como dança, vai por água abaixo porque tem ali uma expectativa de um núcleo duro do que é dança. Né? Tipo, então, acho que trabalhar os campos pelas bordas é, de fato, expurgar o essencialismo. Né? Então, acho que por isso que a gente faz essa... a gente está aqui falando disso, eu fico lembrando, né? Assim, eu estou olhando para o Bruno, que o Bruno trabalha com Marcelo Evelin, aí eu fico ali Mas eu fico lembrando quando o Marcelo criou o Matador. Né? Tipo, que era uma peça em que as pessoas ficavam correndo em círculo por 40 minutos, né? E, tipo, teve essa questão, né? De, tipo, cadê a dança, né? Tipo, a dança só acontece quando dá um salto mortal, quer dizer, então tá, então se você deu pirueta, virou dança, né? Tipo, que aí, ufa, né? Tipo, descansei, agitou, né? Tipo, agora que agitou, pronto, sei que é dança, né? A gente ouve lá, sei lá, o André, né, Lepec, falando da necessidade de agitação, né? Tipo, que convoca uma dança, né? Aquilo que eu acho curioso isso, né? Quando você fala, por exemplo, que você veio do cinema, das artes visuais, eu tenho uma impressão, assim, agora, há uns anos no ambiente das artes performativas, que tem um rolê nas artes vivas, nas artes da cena, sei lá como que a gente chama isso, que é esse problema da tradição. Que eu acho que nas visuais, essa questão da tradição, ela foi meio, assim, século XX deu uma, tipo, ai, gente, assim, vamos mexer nesse negócio. E é isso não é um problema desse tipo de linguagem, isso é uma questão mesmo de estar lidando com a matéria do corpo, assim, sabe? Qual a linhagem disso que você está fazendo? O que vem de base, assim? Quem que te ensinou isso? Tem um pouco esse... que eu acho que está no teatro, está na música, no circo, sei lá, mas está na dança, que acho que é isso que você nomeia de núcleo duro, assim. Então, ao mesmo tempo, eu concordo totalmente com essa questão de que, bom, nosso trabalho enquanto artistas de qualquer linguagem de certa forma, ficar ali nas bordas até o ponto que a gente passa e aumenta um pouco a borda, é essa a ideia, né, ficar ampliando o campo. Por outro lado, tem essa questão que eu acho que, né, eu falo das artes vivas, mas é uma questão mesmo em termos de performance, que é de transmissão de um saber pela via do corpo que tem a ver com repetir e transformar. Fico o tempo inteiro nisso, né? E você precisa repetir, ou seja, você precisa estar se referenciando a um certo antes de você. Então, quando esse tipo de não é dança, é muito performance e pouco teatro, da nossa classe é uma coisa que eu sinto nesse ambiente das performativas, porque, sei lá, você pensa, a pessoa que viu uma obra e falou, meu filho poderia fazer isso. É muito difícil alguém do campo, da pintura, da escultura, da gravura, falar isso. Mas, enquanto classe, na dança, no teatro, eu acho que é um pouco mais possível ter esse, mas não... Reserva de mercado. Então, às vezes eu acho que é uma reserva de mercado, e aí eu fico mais do tipo, poxa, que chato, e às vezes eu acho que é um tipo de entendimento do fazer. Assim, um tipo do dia a dia, do labor da repetição. Porque, putz, sei lá, é diferente o tempo de você fazer uma fotografia, é diferente o tempo de você fazer um desenho, e esse tempo da sala de ensaio, de uma elaboração mais de 6 meses, do não sei, estou aqui jogando, mas é porque é curioso quando você narra esse isso não é dança no Rumos, num contexto que, assim, já era bem experimental, entre aspas, já tinha muita coisa possível. Você fala, nossa, essa galera lá no Rumos, no Itaú, lá no hotel, no café da manhã, estava falando isso para vocês? Estranho isso. Em 2009, né? Em 2009, Não, e interessante que era isso, né? Tipo, era um pesar, e não era um pesar crítico de apontar o dedo, né? Isso que eu digo assim, tipo, era, assim, por sorte, era um pesar emocionado, né? Tipo, então, assim, deixava a coisa no outro campo. Mas eu acho, Renan,
eu acho que tem diferentes... Eu concordo com você em parte, mas eu acho que as artes visuais lidam com isso também, sabe, assim, eu acho que elas lidam, porque eu acho que é diferente a forma de pensar a relação com a tradição. Mas se a gente pensa, por exemplo, já é um formato histórico, mas eu acho que é algo que perdura e que ainda é um fantasma até hoje. Porque se a gente pensa toda essa discussão de quando a arte entra num processo mais do procedimento, do fazer, né, da arte não ser o produto finalizado, mas ser o ato de feitura do produto, né, da obra. Tipo, se a gente pensa toda a discussão de que a arte ficou teatral, logo é uma arte menor, né, tipo, que, claro, está ali na década de 60, né, tipo, essa discussão abertamente falada está na década de 60, mas eu vejo o fantasma dela até hoje. Açúcar. Sabe, assim. Sim. Então, assim, no fim das contas, tipo, não, tá tudo bem, não é que eu esteja querendo a tradição, mas me dá o objeto. Né? Tipo assim, eu preciso do objeto na mão, eu preciso do objeto, inclusive, para continuar fazendo o mercado existir como mercado. Né? Tipo, Vai matando. Acho que é uma presença mais ativa de mercado, porque isso, né, nas artes cênicas, de mercado, né? Sempre que há esses colégios de internacionalização das obras, eu sempre falo, nossa, fingindo que existe um mercado que não existe, né? Assim, Mas em um momento teve essa ilusão de que teria. Porque a gente... Eu estava revendo a questão do financiamento e da estrutura de como foi gerando o campo das artes como um campo profissional, idealizado por pessoas jovens. A gente tem desde 2003 até... Vamos lá, segundo governo, começo do segundo governo Dilma, uma ideia de que era um campo em ascensão para a criação de um mercado. Aí a gente, obviamente, descobre que era tudo era tão frágil a ponto da gente não conseguir olhar isso como uma estrutura para se caminhar a longo prazo. Mas eu acho que esse pensamento de internacionalização ou de mercado, tanto da dança, de nichar, das artes cênicas, de nichar, e isso é dança, isso é teatro, isso é performance, mas performance não tem edital, então não dá para ser, então pode enquadrar, que a gente passou aqui conversando, vem dessa otimismo que a gente teve durante 12 anos. A gente partiu de uma ideia de um otimismo, de que a coisa continuaria crescendo. Continuaria crescendo e que cresceria também em termos de liberdade, né? Não só em termos de quantidade de produção, mas no que é possível fazer nisso que chamamos de arte. É isso. Hoje em dia eu me sinto um artista mais restrito do que eu me sentia 5 anos atrás, assim. Em termos eu não sei também se tem a ver com ficar produzindo mais tempo, assim, mas é um pouco esse... Bom, gente, a borda, assim, a cerquinha não é que ela diminuiu ou aumentou, mas ela está mais forte. Assim, fazer isso aqui, né, é um pouco mais difícil, assim. Tem mais coisa em jogo, o contexto está mais precário. Assim. Só com isso que você falou, né, de estar produzindo mais tempo, mas acho que tem um contorno, um contexto, tudo, parece que os olhares estão mais assim, tipo... Então, e as instituições também mudaram o olhar. Porque é isso, dentro dessa lógica do otimismo que a gente viveu nesses 12 anos dentro do campo da cultura e das artes, rolou essa mesma ampliação do olhar. Só que a partir do momento em que a coisa muda estruturalmente, muda também dentro desses pequenos poderes que são as instituições, que são quem chancela, que são quem... A discussão, eu acho, falta dança, tava lá, só que ela não era limitante. Ela não ia parar o trabalho. Não, exatamente. Hoje ela trava. E aí eu acho que tem duas coisas que são importantes, né, assim, de pensar. Uma é
porque a gente estava vivendo um momento pré-guerra cultural, né? Porque assim, né, a partir de 2014, por aí, a gente reencenou a guerra cultural que aconteceu no governo Reagan nos Estados Unidos na década de 80, foi reencenada aqui, né? Tipo assim, é o mesmo roteiro da direita de construir problema para a gente, né? Tipo, interessantemente, de construir problema para aquilo que não é o problema de fato, né? Porque assim, os artistas de fato radicais não foram atacados, né? Por quê? Porque senão você levava a borda muito longe, né? Tipo assim, pensar, né, tipo, que o Wagner foi atacado por aquele trabalho dele, né? Tipo assim, você fala, gente, é um trabalho que aquele corpo nu não produz nenhuma eroticidade, né? Tipo assim, tinham trabalhos na dança muito mais, né, tipo, eroticamente abertos do que o trabalho que o Wagner estava fazendo. E esses trabalhos não foram necessariamente atacados. Por quê? Porque se fossem até lá, eles abriam muito escopo, né? Então, assim, tem que deixar aqui, né? Tem que deixar no mais frágil, no mais vulnerável, né, na bordinha do que é inaceitável para esse olhar. Então, acho que tem isso, por um lado, e por outro lado, tem a construção de comunidade. Né? Eu acho que assim, a gente vive um momento em que tá difícil de chamar uma comunidade da dança, né? Tipo, eu não sei o contexto de São Paulo, mas o contexto do Rio de Janeiro, né? Pois é, tá muito difícil, assim, de você entender, né, o que é o campo. Se a gente pensa todas as organizações que a gente fez no passado, né, tipo dos fóruns de dança, né, tipo dos fóruns de dança que aconteciam nos festivais, né, tipo dos encontros que aconteciam nos festivais, até dos encontros de festa que aconteciam, né, tipo dos encontros posteriores às apresentações, né, assim, tipo as brechas, como diz a Teresa Rocha, né, tipo as brechas da programação, né, assim. A gente não tem mais isso, né? Assim, não tem esse tipo de construção de fórum, né? Assim, nem formal, nem informalmente. Então, assim, a gente fica presa muito mais fácil, né? Porque a guerra cultural está aí, né? Tipo assim, ela deu uma diminuída agora, porque finalmente temos um governo, né? Tipo, amigável, né, tipo, em que a gente confia que tem conversa no poder, né, tipo, mas assim, mas também não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 anos, né, quer dizer, então assim, se não tem a comunidade, né, tipo, fica tudo mais difícil, né. Tu ia falar alguma coisa? Não sei, não, eu fiquei pensando muitas coisas, mas não sei, quando você me contou essa história que vocês viveram, e agora juntou também com você lembrar do Matador e de escutar o Marcelo me contando de como foi a construção, e também agora discutindo, falando dessa lógica que, né, tá num campo macro, assim, político, né, dessa guerra cultural que acontece, e o que eu fico pensando é o quanto a gente começa a internalizar isso, e o quanto isso começa a afetar o nosso fazer nessas concessões que a gente vai abrindo, porque o que eu me lembro foi como ficou, né? Não sei se foi assim, mas você falou, cara, eu chorei muito quando eu ouvi isso. Não só, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, mas não só pelo ataque que isso é feito, mas de quase você não legitimar aquilo que você está fazendo. De você se perguntar, cara, eu estou fazendo mesmo dança? Né? Porque eu lembro do Marcelo me contando que ele falou assim, bicha, quando a gente viu, porque não foi assim, vamos causar aqui com o pessoal e vamos socorrer, gente. É assim, um trabalho de não sei quanto tempo, entende? Tipo, anos até chegar naquela forma, né? Enfim. E aí chegam naquilo e se olham e falam assim, a gente vai bancar fazer isso? E aí? E ele fala assim, bicho, a gente vai fazer uma vez porque a gente tem que fazer, porque já compraram a estreia aqui, não sei o quê. Depois a gente desencana. A gente está fazendo uma bobagem. Então, até você também legitimar isso, né? É um processo muito mais duro, assim, eu acho. Daí, tipo, ouvindo falar dessa cerca, assim, também, pô, é uma luta muito... Daí eu acho que ela é muito individual, no final das contas. O que eu acho que é mais triste, assim, é que eu acho que a gente está vivendo um momento, isso, com muito pouco comunidade, pouco espaço para o pensamento irradiar um pouco mais, né? E a gente se fortalecer no pensamento. Porque eu acho que a gente fica olhando, a dança é aquilo ali, mas qual foi o pensamento que gerou aquela dança, né? E aí esse pensamento que é um babado, assim, que eu acho de...
Não sei. Uma coisa que você fala que eu acho interessante, quando você fala do surgimento do atos de fala, é como não fazer isso virar uma dívida. Sim. E quando rolou a história, assim, quase todo mundo para quem a gente contava falava, tem que fazer um trabalho sobre isso. E aí, ao mesmo tempo, eu falava, acho que tem, por outro lado, não sei. Assim, e o A ponto gente é, ainda estava elaborando, né? acho que a gente ainda tá, né? É que é isso, eu sempre acho engraçado, eu comentei esses dias com a Tati, como cada um de nós que viveu isso, Elabora. viveu de um jeito muito diferente. E é isso, tô com vocês desde o começo, de quando ainda não era pérfida e quando era o desejo de criar. E é isso, e a reverberação, e aí a gente vendo os trabalhos que vêm depois, eles geram lugares diferentes para cada um de nós, como artistas, produtores, pensadores, de movimento, porque uma coisa que, desde a primeira vez, eu continuo achando aquilo uma piada. Eu reli agora, porque a gente está fazendo o release para a estreia, e é uma piada de mau gosto, é uma piada escancarada, e aquilo pra mim, eu acho risível. Você nunca levou muito a sério. Eu nunca levei aquilo muito a sério, e os dois estavam profundamente desesperados. Eu tava assim. Não, eu acho. Pensar em parar. Não, é que pra mim. Devolver esse dinheiro, você nem Não, isso nunca passou. Isso era uma ameaça, assim, isso era um... Não, é que isso da minha vivência nesse universo não, isso não vai acontecer, por mais que estejamos vivendo dentro do momento político que estávamos vivendo, isso não ia acontecer. Eu tinha plena, e eu tentava acalmar os dois, mas não adiantava porra nenhuma. Os dois estavam numa viagem, loucona, assim. Mas é isso, a estrutura, ela ainda é muito gritante, forte, só que ali a gente estava debatendo com uma pessoa que era a voz, era uma técnica que representava a estrutura, e não necessariamente com a estrutura, porque a partir do momento em que sai da mão dela, que era o meu grande objetivo durante toda a conversa, isso precisa sair da mão desta pessoa, porque é uma indivídua. A estrutura ainda, naquela época, nos protegia, e claramente não era sobre o trabalho. Era sobre um pensamento que estava ali colocado dentro de um momento, e que a partir do momento em que sai de um indivíduo, a gente consegue explodir e ir para outros lugares. Sim, é isso. Acho que em termos dessa mudança de percepção, tem a ver com o fato de que acho que foi a primeira vez que eu me dei conta que tinha uma cisão muito clara no que a gente chamava de classe da dança em São Paulo. Algumas pessoas que ainda estão aqui entre nós, se a gente contasse essa história, estariam diretamente contra a gente. O que é uma cisão de classe, o que é um problema em termos de classe, assim, é falar assim, bom, por exemplo, eu não posso... defender isso. eu não posso pedir ajuda para uma pessoa que é da dança, XYZ, falar, nossa, assim, então, esse é um problema que não nos une, esse é um problema que nos separa. E aí, pra mim, é um pouco esse do tipo, olha, gente, curioso, E aí, por isso que eu fico assim, do tipo, nossa, não produzir dívidas, o que fazer com isso? Fazer um festival? Fazer uma obra? Como isso, de certa forma, consegue fazer com que a gente se agregue enquanto classe. Em termos objetivos, ia dar tudo certo. Acho que eu ficava tentando ouvir até tempo, falar, beleza. Mas isso me colocou no lugar de falar assim, nossa, é para além desse do tipo, o que o Pérfida faz não é muito dança, hahaha, que engraçado. Não. E tem uma coisa, né? Desculpa. Não, pode falar. E tem uma coisa que eu acho que porque assim, eu concordo com a TT, né? Tipo assim, é uma piada, né? Tipo assim, e quando eu vi aquilo, eu falei, gente, isso é uma piada de mau gosto, mas infelizmente piadas de mau gosto têm consequências na nossa vida, sério, né? Tipo assim, eu adoraria que, né? Tipo assim, você vê crimes de ódio sendo feitos por motivação, você fala, essa motivação é uma piada, mas o crime de ódio não é uma piada, né? Assim, então, assim, piadas geram coisas terríveis, né? Então, assim, eu acho que é muito importante ela considerar isso uma piada, é muito importante vocês receberem como assim, caraca. E aí tem um lugar em que eu acho que, assim, essa ambivalência, ela reverbera também tem um ganho, que funcionou, prestamos conta, recebemos o que faltava, mas tem uma perda, que isso que era uma coisa de uma pessoa, virou uma cláusula num edital. Sim. Ah, é? Exato. E aí ser cláusula no edital é assim,
é a comunidade inteira de dança Sim. que perdeu. Entendeu? Por isso que eu digo que, assim, que não, o problema não está num CPF ou num CNPJ. Sim. Né? Tipo assim, tá no que essa uma pessoa que, assim, que não, de fato, não tem formação nenhuma em dança, porque nem tem que ter, porque senão ela talvez não fosse Fosse assim, contadora. funcionária, Né? Tipo, então, assim, essa burocrata, essa piada de burocrata gera uma cláusula nova no edital. Mas não é a minha sensação não é a burocrata que gera, é o desenvolvimento do que vem da guerra cultural. Eu não acho que vem desse lugar. Eu acho que vem de uma discussão desses prós e contras da dança, porque dentro deste edital, toda a estrutura que o organiza é comandada pela direita há quantos? 30 anos? 30 e... E aí a questão é, eles foram afunilando não só na dança, mas eles foram afunilando nas questões LGBTQIAP+, eles foram afunilando nas questões negras, indígenas, eles foram fechando para que aquilo pudesse gerar uma boa foto. Porque é isso, cada vez mais esse edital foi fechando nisso. E aí não é restrito à dança. Nesse caso, para você recortar, como a gente restringe na dança para este caminho que serve a este pensamento. Que ele não é, ele é macro nesse Eu caso. concordo totalmente contigo, mas o que é interessante é pensar que essa burocrata, e a pedra dessa burocrata, não está dissociada dessa guerra cultural, entendeu? Ela é um sintoma dessa Exatamente, e ela é partícipe, né? Ela é o gatilho que faltava para a gente conseguir inserir essa cláusula no edital, entende? Tipo assim, porque é um sistema, né? Eu acho que para mim a sensação era, e ela segue, que nossa, o contexto de produção mudou, ou está mudando, e segue mudando. E o que a gente faz enquanto artista em relação a isso? E aí é um pouco esse o nó, porque, de certa forma, essa pessoa deflagrava um outro tipo de apreensão pública que o nosso trabalho tem, para além das nossas 7 pessoas que vêm assistir a gente. E que é isso, eu gostaria que outras pessoas, além das 7, viessem nos ver. Eu gostaria de ter um alcance maior. Para ter esse alcance maior, eu vou ter que fazer alguma concessão. Para mim, passou a ser esse o nó. E até hoje, vou ter que mediar aí a coisa. A coisa pedagógica que você fala, né, no ensaio pra gente, é um resultado um pouco de toda essa história, assim. Mas tem concessões diferentes, né? Tem a concessão burocrática dessa instância, dessa mentalidade que a burocrata é um sintoma, e tem a outra concessão que é de outro tipo de comunicação ou de mediação, né? São duas instâncias diferentes de concessão, se a gente pensar. Uma é que vocês têm autonomia e que vocês decidem. A outra, vocês são vítimas dessa máquina. Acho que a impressão era um pouco kafkiana, assim, da coisa, do tipo, nossa, isso demora meses, isso nunca acontece. Mas para mim é um pouco além, assim, depois que a coisa resolve, o que isso faz a gente fazer. E eu acho que isso é muito legal para mim ouvir que o Atos de Fala vem desse... então eu vou fazer um festival. E é mais legal ainda que é um festival que não busca a nomeação da dança. Eu vou pegar um conceito da performance para intitular. Assim, eu vou falar de um negócio que hoje em dia é super moda, que nem era ainda, porque hoje acho que assim, palestra performance. Pois é. Mas Tá todo você mundo nomeia pesquisando, como né? um festival de palestra performance, é Isso. Entendi. Antes de ser modinha. Isso é modinha. Tava lá criando tendência. Totalmente. E que é isso, é curioso, porque hoje em dia é uma moda que eu acho que tem muito a ver com uma questão orçamentária. Porque são Super, trabalhos em geral mais super. baratos, né? Tem toda uma... Seria uma Não mídia. só isso, Tá Mas- diretamente ligado, Mas é um- porque é o modo de sobrevivência. Exatamente. Isso Como continua na rua, né, por exemplo. o desenho do que a gente está vivendo com o desenvolvimento da guerra cultural. Disso tudo é menos, tudo é essencial, voltou. Gente, e tem desculpa. Não, pode seguir. Vai. É só que eu lembrei disso, assim, tipo, e é interessante pensar, até por causa das palestras de performance, assim, pra mim é muito a cabeça, né? A gente tem quando a gente pensa em dança contemporânea, a gente tem uma historicização da dança contemporânea que a gente
é como se a dança contemporânea nascesse na dança pós-moderna norte-americana, né? Assim, tipo, tem ali um pilar fortíssimo. A dança pós-moderna norte-americana existiria se não existisse a escultura minimalista? Se não fosse a relação da dança pós-moderna com a escultura minimalista, ela seria possível de ser pensada? Toda a problemática do que a gente, né, considera como sendo o núcleo da dança contemporânea vem de uma relação da dança promíscua com outra área. Né? Então, assim, que medo é esse de pensar esse espaço liminar, né? De pensar esse espaço que não está se definindo? Né? Do tipo... Então, assim, é muito louco, né? Muito louco voltar para o campo, né, para o núcleo duro da dança, é justamente inviabilizar, inclusive, o que a gente constrói como história da dança. Eu acho que essa mudança contextual tem muito a ver com a gente viver num momento altamente competitivo, né? No qual você vai ter que ser a pessoa mais especialista naquele X específico que você faz. Que acho que é muito diferente desse contexto anos 60, meio uma galera ali rolando no chão, sabe assim, meio pega esse galpão nessa igreja. Aí chega esse amigo aí que faz uma escultura, bota aí, vamos ver o que a gente faz. Eu acho que tem uma coisa um pouco mais arriscada e até um pouco mais precária que hoje em dia a gente, sei lá, eu acho muito difícil encontrar esse tipo de espaço. Eu acho, mesmo os espaços não institucionalizados, são muito, sei lá, o Fred Mountain tem essa, a gente foi para o espaço público, era privado, foi para o espaço privado, era público. Vai fazer uma jam num Sesc e ele já é super... É isso, assim, a gente acabou de apresentar o Fantasias esse fim de semana e eu saí de lá falando isso, falando, nossa, gente, o Sesc, ele, a arquitetura do prédio infantiliza um pouco o trabalho. É um trabalho já, uma cara infantil, mas isso aumenta porque é tudo muito... Tem um contorno. Tem uma plaquetinha escrita dança, aí tem a programadora de dança assim. Pode entrar. Você fala, nossa... É um espaço super controlado, né? Não Mas tem o isso tem a bêbado ver- gritando. Oi? Não tem o bêbado Mas, gritando. então, mas por que que a gente está nesse tipo de enquadramento hoje em dia? Porque a gente criou um trabalho forçando a barra que é dança. E você dança balé durante 2 minutos, mas dança. Assim, tá lá. Você usa um colanzinho. Então, é isso. Eu sinto esse tipo de promiscuidade geralmente vista com muito maus olhos, assim. Sim. Eu acho genial, acho que não tem como produzir sem isso. A gente se organiza enquanto grupo a partir disso. Mas eu sinto que de 2017, talvez para frente, isso deu uma... No teatro, acho que isso mudou muito. Esse rolê em São Paulo, assim, obras performativas muito loucas. Nossa, assim, é uma coisa raríssima de se ver hoje em dia. Mas mesmo isso, às vezes, acaba virando um produto da obra um produto do quebrador de código também. Talvez. Você sente o ENS nesse sentido hoje em dia? Como? O grupo dos diferentões? Eu acho que tem isso, não no sentido de ser produto de si mesmo, porque eles realmente são diferentes. Exatamente. Então, Mas tem um peso em cima do ENS, que é o lastro deles, que já vai, tem que gente tá que já fora, vai pra não amar. A sorte é que no grupo tem as pessoas muito diferentonas mesmo, tipo, radicalmente. Tem outras variáveis, quando alguém não chega ou quando alguém atrasa. Então, isso é legal, que o grupo consegue... Tem muita gente que morreu, então tem gente que chega, então tem essa renovação. E eu vejo do lado de dentro que tem uma coisa que é quase por um triz, que é real, assim. É por um triz. Você fala, não, agora o grupo acaba, e não acaba. Então, eu acho que isso mantém alguma coisa viva, não tá garantidão. Mesmo sendo ENS, mesmo tendo esse lastro, tipo, eu sinto uma coisa... Então, tem isso, mas tem o outro lado que é isso, que é, nossa, é um grupo que eu já vou... Tem gente lá, né, que já vai pra se emocionar, e pra amar, e pra... Nossa... Mas sabe o que eu fiquei curiosa, que eu ia te perguntar, voltando na primeira parte da sua fala, que você falou assim, tem algumas palavras em dança que nem dá pra gente usar mais, e você não... Você consegue falar uma palavra? Eu fiquei muito curiosa. Quer a polêmica, né? Eu queria saber o que Quero você corte. pensou mesmo. Tipo, eu nem imagino, eu fiquei curiosa de verdade. Não, Que
Na verdade, eu tava dizendo que assim... Sei lá, no existe- teatro eu pensei lá orgânico, a gente falava-se muito em orgânico, agora eu não vejo ninguém falando, ai, tá orgânico, agora já é o corpo senhora, já é o ciborgue, então eu pensei na dança, o que poderia... É uma boa pergunta, eu acho que é uma boa pergunta com pergunta, assim, eu não pensei em nenhuma palavra específica, mas eu sinto que tem isso, né, que tem palavras que elas entram muito em voga, e que daqui a pouco, de tão ela tá em voga, ela perde o sentido, porque então, tudo entendi. vira essa palavra, Tipo né? cartografia, por exemplo. Tipo, exatamente. Tanto na Tem- dança quanto Tem. no teatro, Eu tava acho. falando esses dias com a Ana Teixeira. Eu acho que a palavra criador, intérprete, que na dança era muito usada, hoje em dia Hoje em é dia meio... não tem mais. Tipo assim, a coisa assim, e era importante, era uma discussão. É verdade, era Porque diferente de era um dançarino, movimento que de já está afirmação, executando né? uma coisa. Era uma afirmação de um lugar, assim, né? Agora é o multiartista. Então, mas mesmo, eu acho que é um pouco, tem um pouco a ver com precarização, inclusive, mas em termos de ficha técnica, eu parei de ver. E, por exemplo, em técnica, né? Você falou isso, desculpa, pode mas em termos de técnica, agora eu vou dar aula numa universidade em Amsterdã. E aí a gente estava lá numa reunião, estava conversando com eles, não sei o quê, e eles falaram, pois é, porque a gente aqui não fala, a gente não dá mais nomes de técnicas. Porque a gente entende que não é sobre isso, porque senão a gente fica ligando a pessoa eternamente a um nome e ela fica Feldenkrais, não tem aula. tipo Martha Graham, né? Tá. Tipo, assim, a gente agora fala técnicas de chão e standing techniques, né? Tipo, técnicas de, sei lá, de pé. Porque eles entenderam que, assim, isso dá o nome da pessoa, tipo, vincula de uma tal maneira que não é mais... A gente não quer que a pessoa saia daqui especialista em Martha Graham. Mas a gente acha que é muito importante que a pessoa entenda a relação dela com o chão. Então, tem tido toda uma reorganização de nomenclatura funcional, né? Tipo assim, não é sobre a autoria, mas é sobre a funcionalidade. Então, assim, bora trabalhar chão, bora trabalhar postura, né? Tipo assim, são... Você pode até falar dela na sua aula, mas Exato. não é o nome do curso, né? Exatamente. Não é apagá-la, né? Tipo, mas A referência, mas não coloca no lugar exatamente. Mas entender funcionalmente, né? Que é uma boa mudança em termos dessa questão de tradição. Sim, Exato. Porque aí você não Porque faz aí é uma aula de Pollock. É. Você também não faz uma aula de expressionismo abstrato. Você faz uma aula da técnica. Você faz uma aula de encáustica, de pintura óleo, de acrílica. E aí isso a gente tem, né? Fazer uma aula de lado. E no teatro também ainda tem, né? Na universidade. Mas é que- Brecht, Stanislavski, não é realismo e distante técnicas de estranhamento, sei lá. Fica Total. Mas é que o teatro eu acho ainda pior, dentro da caretice Do cânone, né? e de encaixotar as coisas, Total. ainda mais difícil que a Prestando dança. pedágio para o que veio. Super. Da tradição, a tradição hoje ainda é o melhor lugar para se estar. É isso. A tradição, se você não vem de um estudo de uma tradição, talvez você não seja ator. Eu acho que é isso, a tradição, essa coisa do cânone tem um pouco a ver com escala, eu sinto, né? Você pode fazer seu rolê para 6 pessoas, mas se você quiser lotar um teatro de 300 pessoas, você vai precisar fazer Tchekhov. Desculpa, sabe, tem um pouco esse... que não é dito diretamente, mas é um subtexto. A não ser que você seja estrangeiro. Tô falando pra gente, A tô falando, Folha do tô falando o que significa produzir aqui e querer alcançar um teatro, um dia de montagem inteiro, sabe? É verdade, assim, eu quero poder. Assim, eu quero ter um Uma dia... semana antes Nem no me teatro. Tô afim disso aqui. O que eu vou ter que fazer pra conseguir isso? Vamos fazer tcheco. Com um global. Com um gol. Não, é só ter um textão, talvez já dá um bom Um grande nome na direção. Mas é isso, pô. Tô brincando, mas o que é isso na dança? Eu não sei muito bem, na verdade. Porque a gente não tem esse, assim, não vou pegar uma coreografia, vou pegar o Lamentation e vou refazer numa versão descolada. Isso não garante pra dança aqui em São Paulo. Não é isso que vai resolver como é no teatro. Vou pegar um Tchekhov e fazer uma versão descoladinha. Mas eu acho que aí volta para o que a Maitê falou. A dimensão das coisas dentro dos lugares, ela ainda não é materializada. Quem lota
na dança hoje? Então, aí eu acho que Débora volta um pouco para a conversa Ali- da ali. Não, e a Jura Conk, Tem um Não. movimento muito que é clássico. conservador voltando, que acho que eu lembro da fala da Ana Teixeira, né? Essa retomada do balé com vários contextos, acho que é um pouco esse lugar, assim, tipo, você vai assistir o Quebra-Nozes da Escola Municipal de Dança e tá lotado, né? E o balé ocupando outros lugares, inclusive, assim, né? Que não só o campo da dança profissional. Que acho que é um movimento muito, sei lá, um movimento que está presente agora, assim. Eu acho que em termos de formação tem um pouco, né, foi o que a gente falou, né, balé, a música, um pouco essa perspectiva salvacionista e ao mesmo tempo um pouco do labor, do sacrifício, né? Sim. Essas crianças vão ser salvas De uma pela arte verdadeira. hipervalorização da técnica, Sim. né? Esse lugar da técnica que você reconhece, que é super virtuosa. Passa um vídeo institucional, a pessoa pensa assim. E pior que era. É isso, E o trabalho é assim. É isso. Eu absorvo meu trabalho e faço uma evolução lá dentro. A gente vai começar o momento fofoca, a gente para. Mas tem uma moldura institucional que existe, que tem que prestar conta para pessoas e que tentam um vídeo. Tem essa. Mas tem uma margem de manobra lá dentro para Total. fazer outras coisas, mas existe muito essa demanda e essa expectativa, assim. Agora, ao mesmo tempo, é interessante, né? Só... Fala. Não, é que eu pensei uma coisa que esse negócio que a arte salva e cura, ela pode salvar e curar fazendo coisas contemporâneas, porque Sim. essas pessoas sofreram um acidente, elas estão recompondo a sua vida. É arrogante também eu falar, não estou preocupada com isso. É óbvio que é importante para elas estarem lá dentro, é um tipo de cura e de salvamento, apesar de não ser o que eu estou fazendo, é um espaço que elas têm na vida de uma vez por dia. Mas não precisaria ser quebra-nozes, dá para fazer, a gente vai fazer alguma coisa a partir de Beckett. E dá para inventar alguma coisa, mesmo dialogando com essa demanda de querer um lugar de acolhimento e de... Não sei. Não precisa tirar o aspecto terapêutico, de mas forma dá para alguma. quebrar um pouco mais o código dentro dessa outra proposta. Sem dúvida. Mas as pessoas não entendem, né? Tem um quebra-nós e sempre vence. Então você precisa mediar em algum nível para convencer É, que é possível é. por esse outro caminho. Esse é o nosso. Fala, nossa, além de fazer, eu vou precisar provar que dá também a partir disso. Você fala, não. Exatamente. Você fala. Não, eu ia dizer, só para continuar a conversa, né, e contrabalançando, porque ao mesmo tempo eu acho que não é uma disputa tipo tradição versus não tradição, né, assim, porque eu fico pensando que assim, dentro da minha formação, dentro das coisas que eu acreditava, eu durante muito tempo eu rechacei muito a história, né, achando assim, a história é você se engajar num determinado tipo de continuidade e aí você não abre espaço para a diferença, porque a história já está aí, já está posta, a história dos vencedores, etc, etc, etc. É todo um discurso que prevalece, que eu concordo, mas que não é absoluto. Por quê? Porque num determinado momento eu comecei a olhar e falei assim, cara, peraí, se eu penso aquilo que eu estou completamente oposto, que é, por exemplo, o discurso de extrema-direita, né? Tipo, o discurso político de extrema-direita, não só em relação às artes, né? Tipo, Tudo. eles transformam toda a luta política numa queda de braço. Né? Tipo, e o que a queda de braço faz? É desqualificar a história e dizer o que importa é o momento. E aí eu falei, vou confrontar, né, aquilo que eu detesto, tipo, na mesma lógica dele, de dizer que a história não importa, né? Tipo, a questão é como é que eu materializo a história para poder trabalhá-la de outra maneira, né? Quer dizer, eu não preciso, né? Acho que lidar com a tradição, lidar com a história não é uma via de ou é continuidade, simplesmente, né? Uma continuidade acrítica, ou tipo, esquece tudo e começa do zero, né? Tipo, que é um projeto colonial, né? Tipo, como é que eu
recupero a história, transporto, né, materializo boa ela. dessa herança, né? Pra não É. jogar tudo fora. Exato, e veja assim, Exatamente. tipo, tá, aqui ela já deu o seu limite nisso, mas se eu pegar isso e manipular de uma outra maneira para reinserir aqui, né, tipo, como é que isso reaparece ali e abre um outro acesso para a história? Né, tipo, como é que a gente se relaciona com o que se constituiu como história do nosso campo, de forma a abrir outros acessos, né, tipo, sem precisar jogar tudo fora. Né? Eu acho que o que o Renan, o que vocês dois fazem no Fantasias tem um pouco isso, né? Que é tem um humor que é mais uma ação dos fantasmas da história da dança, mas é amoroso. Eu não vou saber explicar por quê, mas tem uma coisa amorosa, não é? É uma ironia cínica, é amoroso. Eu achei isso muito legal também. Acho que é um pouco isso que você está falando. Essa relação, o que a gente nessa exumação. Sem jogar fora. Mas o que a gente presta uma homenagem também. É legal pensar isso também. Mas tem uma coisa disso de olhar, não dá pra jogar a história fora porque ela está dada. A questão é, a gente tem uma história. A partir do momento que a gente começa a falar de outras histórias, além dessa do identitarismo branco que eu gosto de frisar, porque é isso, a gente estuda a história da arte. Com letra maiúscula. E é um identitário branco, assim, a gente tem uma construção desse pensamento. E quais outras histórias existiram dentro daquele momento que não foram narradas? Porque isso amplia a história e amplia o presente para que a gente discuta e construa isso. A história da dança, a história do teatro, que é isso. Qual das tradições, porque a gente tem várias. A questão é, tem uma só que é a referendada, mas é isso. Total, e aí clássica, é isso. Clássica. E aí a gente pode olhar para essas outras histórias junto. Não, porque não tem como negar. A história. Porque quando a Ana vem e fala sobre toda a estruturação do balé, não tem como negar dentro da dança brasileira o que isso é. Mas também não tem como negar os outros atravessamentos da dança brasileira que estão ali e que de alguma maneira explodem narrativa, de alguma maneira explodem coreografia, explodem ritmo, e aí é isso. Como a gente junta isso nesse pensamento de dança. A performance também, que tem sempre a visão oficial, que é os happenings dos anos 60, que é super circunscrito, é americano dos anos 60. Ninguém mais fazia performance em nenhum lugar do mundo. Aí vem o Carlson, que tem ele faz um resgate antropológico do surgimento da performance. Ele vai falar dos monólogos dos anos 20 americanos também, mas aí ele fala nas feiras medievais. Tem gente que vai falar das pinturas rupestres, muito legal pensar ampliar a história. nessas outras histórias. Exato. Não, Sem desconsiderar essa, mas ampliando, não é? Tem essa, desculpa, mas também tem essas outras que estavam fazendo e que estão fazendo aqui ainda, que tem que ser levado em conta. E mesmo se a gente pensa dentro do nosso contexto contemporâneo, né, essa contemporaneidade alongada aí de 60 para cá, eu fiquei uma época fazendo um projeto lá no FRJ, onde eu dou aula, dentro de uma aula de teoria da dança, que virou um texto que ainda está para ser publicado, que é aquele texto do Abraço que a gente está que eu chamo dos subterrâneos da dança, né? Porque assim, toda a minha coisa era pensar, porque a gente fala muito do chão da dança, né? E a gente sempre vê a dança que está sobre o chão, né? Mas o que é esse chão, né? Tipo, que está construindo o fundamento para que a dança que a gente chama de dança, né? Essa dança de concerto, sei lá, que chão é esse que a dança de concerto tá pisando sobre, né? Que chão é esse que não é só o palco, né? Tipo, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a dança noturna no Rio de Janeiro, né? As danças de clube, as danças, né? Tipo, os coletivos, tipo, aí, claro, os zicroquetes incluídos, mas os zicroquetes hoje em dia é algo que a gente já consegue assimilar para dentro da dança contemporânea, né? Tipo, mas você pensar o tempo que demorou para que isso acontecesse, né? Mas vários outros processos performativos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, né? Tipo, sei lá, se a gente pensa, por exemplo, o impacto dos cabarés na Lapa na década de 20, né? Tipo, se a gente, por exemplo,
olhando para o voguing hoje, para o voguing como é feito no Rio de Janeiro, né? Tipo, a gente, claro, pode construir uma genealogia, e deve construir uma genealogia que liga lá ao Harlem, mas assim, tem uma produção de coletividade queer na noite do Rio de Janeiro, que também produz essa genealogia no que se constituiu como casa de voguing hoje. Isso está nos cabarés, isso está no Madame Satã, isso está na Turma OK, né? Quer dizer, isso está nos Dizzy Croquettes, isso está numa série de coletivos queer que existem no Rio, inclusive antes da homossexualidade ser permitida, né? Que esses grupos estão respondendo, mesmo que eles não saibam que estão respondendo, mas estão respondendo, né? Tipo, agora teve, por exemplo, esse trabalho belíssimo chamado Noite de Estrelas, na favela da Maré, lá no Rio, que é uma casa de voguing atual, né? Então, de uma galera queer aí nos seus 20 e poucos anos, que resgatou a Noite das Estrelas, que era um bar cabaré que acontecia dentro do Complexo da Maré na década de 80, com 3 travestis que faziam show lá. Eles falavam, cara, isso daqui são os nossos ancestrais. Né? Quer dizer, então, assim, tipo, tem esse tipo de recuperação que, assim, que porque a galera começou a fazer voguing, entendeu? Falou assim, peraí, minha genealogia não está só lá, está aqui. Né? Quer dizer, então, assim, eu acho que esse tipo de entroncamento, é isso que eu digo que, assim, que organiza um novo acesso, né? Tipo, não esquecer que a tradição está conosco, mesmo que a gente não saiba, organiza uma capacidade de produzir acesso que não existiria, né? Assim, essas 3 travestis estão vivas até hoje, já bastante idosas, né? Assim, bastante idosas, seus 70 anos. Fizeram um show no Noite das Estrelas em cima de trio elétrico na favela da Maré. Sabe, assim, então, assim, é incrível, né? Assim. E a gente tem mais 2 encontros. Na semana que vem e na próxima. Se eu não me engano, a semana que vem é a Bia Sano. Não, é o contrário. Então, a semana que vem é a Bárbara Yara. E o último encontro é com a Bia Sano. Mas não é o último. Não é o último porque a gente vai ter um encontro extra a mais no Sesc Pompeia na quarta-feira, 19 de dia fevereiro. 19 de fevereiro. durante a temporada de estreia. Durante a temporada de estreia, com convidadas a confirmar. Já estão Já confirmados. estão confirmadas. Paula Petreca Paula e Dani Petreca Sampaio. e Dani Sampaio. Que bom que estão confirmadas. Primeiríssima mão. Primeiríssima mão. Enfim, é isso. Obrigado. Até a próxima.